Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 16 a 24. 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Uma vida de aparências. Quantas vezes nós não condenamos quem vive de aparências? Mas uma vida de aparências não é novidade dos nossos dias. João enfrentou tal problema. Pessoas que espiritualizavam a vida e não viviam-na plenamente, não olhavam com amor. Hoje nós vamos meditar em como as aparências nos levam para longe da vontade de Deus. Vamos compreender que a graça de Deus se manifesta na salvação em Cristo Jesus e no amor ao próximo. A vida com Cristo é a vida vivida, não encenada. Obrigado. Nós vamos compreender que a graça de Deus se manifesta na salvação em Cristo Jesus e no amor ao próximo. A vida com Cristo é vida vivida, não é vida encenada. Muitos dos primeiros cristãos, viviam na aparência. Já é noite. No quarto escuro, a lamparina ilumina as folhas que repousam sobre a mesa. João, o apóstolo, está diante da folha de papel em branco. Quer continuar a carta que está escrevendo para alguns irmãos mais próximos, mas não consegue. Sua mente está tomada por relatos de egoísmo e falsidade que recebera. Pessoas mal intencionadas que se apresentavam com cara e jeito de crente, mas que distorciam o ensino apostólico, estavam investindo contra um grupo de cristãos do continente. João está impaciente. Discursos eloquentes são apenas discursos eloquentes, pensa ele, enquanto caminha de um lado para o outro do cômodo. Não consegue se desfazer da imagem daquelas pessoas. Elas querem tomar a igreja para ter poder, não para servir a Deus e ao próximo, grita ele em voz alta, rompendo o silêncio e assustando o seu ajudante. A falta de conhecimento da vontade dos mandamentos de Deus preocupa João. A falta de visão do reino também. Buscam seus interesses, querem ser recebidos com pompa e circunstância. Nervoso, senta-se em sua cama, deita, não vê o sono chegar, dorme profundamente. A primeira carta de João foi escrita no final do século I, com o propósito de combater os falsos ensinamentos que circulavam
pela região da Judéia e também por toda a área da Ásia Menor. Um ensino de que Jesus não veio em carne, mas veio somente em espírito. Tal doutrina é conhecida como docetismo. E Jesus aborda a questão diversas vezes. João aborda a questão diversas vezes ao enfatizar a importância de se reconhecer que Deus é luz, a importância que Jesus Cristo não nos apresenta apenas implicações espirituais, mas fundamentalmente de vida, e a importância de se conhecer e viver no amor de Deus. O tom pastoral de João em sua carta nos revela que ele está escrevendo para um grupo que considerava próximo, pessoas com quem mantinha contato e um certo relacionamento. A expressão filhinhos, usada muitas vezes na primeira carta e na segunda carta de João, e também na terceira, revela a proximidade e a relação pastoral entre João e os destinatários. E é tal proximidade que permite o apóstolo fazer considerações importantes acerca da vida de Jesus e da vida com Cristo. Uma delas, o fato da fé vivida não resultar em amor visto claramente. A maior prova de que a vida de aparência deve ser deixada de lado está no início de nosso texto. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos, ou seja, devemos deixar de só falar do amor, devemos vivê-lo. Os cristãos do final do primeiro século enfrentavam a influência do docetismo, que questionava o caráter humano de Jesus. O docetismo afirma que Jesus de Nazaré recebeu no batismo o Espírito de Jesus Cristo e que este Espírito se ausentou do corpo de Jesus instantes antes da crucificação. Outra linha dessa doutrina, conforme nós já dissemos, afirma que Jesus não veio em corpo, ele era apenas Espírito. E ele passou pelas experiências humanas enquanto aqui viveu, inclusive fome, sede e até mesmo a morte. Tais ensinos levavam muitos cristãos a espiritualizarem tudo, esquecendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João faz é nos mostrar que, além de Jesus ter sido verdadeiro homem e verdadeiro Deus, nos revela que seu amor e salvação não eram algo espiritual, mas sim real e verdadeiro, e deveria ser expresso na vida de cada cristão. Por espiritualizar tudo, não viviam o amor de Cristo, não eram capazes de olhar além da espiritualidade e exercer o amor, viviam uma vida incompleta. A vida com Cristo é vida vivida, não encenada. E João sabia bem disso. Não era uma vida meramente espiritual, mas sim que gera atitudes de amor, não apenas discursos lindos e recheados de história. Mas se no tempo de João muitos cristãos viviam da aparência de serem cristãos, nos nossos dias também é assim. Muitos cristãos vivem de aparência. Assim como João conviveu e combateu a vida de aparências, hoje também temos pessoas que levam uma vida de aparências no meio cristão. No ano de 2007, eu fiz um dos mais difíceis ofícios fúnebres de minha caminhada pastoral. Eu estava no crematório da Vida Alpina, em São Paulo, num salão para cerca de 150 pessoas, porém, ali estava apenas eu, o corpo do falecido, a filha e o namorado da filha. Um silêncio assim, aterrador no local. O senhor havia morrido de câncer. Ele não possuía recursos para manter-se adequadamente. Quem o sustentava era a filha, que pagava o aluguel e lhe dava um pouco de dinheiro para se alimentar. Nenhum dos 3 filhos, inclusive a que pagava o aluguel, gostavam dele. Motivo: nunca receberam uma palavra de afeto e incentivo do pai, que sempre foi duro e afundava-se no trabalho e na bebida. Ele levou uma vida para si mesmo. E os filhos, pelo visto, reproduziam um pai. Vivem para si, não olham ao redor. O mais impressionante dessa história está no fato de serem, em sua maioria, membros de igreja. Este exemplo
nos mostra o quanto estamos presos às nossas próprias vontades. O quanto ser um bom cristão só aos domingos é mais fácil que ser um cristão como seu pai, que bebeu e foi grosso a vida inteira. O quanto reproduzimos atitudes egoístas e vivemos de aparência, sem nos darmos conta disto. Queremos uma imagem positiva de nós, mas não queremos construí-la com uma vida de atitudes positivas na perspectiva do reino de Deus. Daí pegamos o atalho da vida de aparências. Vivemos tempos em que a imagem e a satisfação pessoal estão acima de tudo. Não importa você, mas sim o que você aparenta ser ou mostrar ser para as pessoas. Não é à toa que as redes sociais na internet estão tomadas de pessoas hedonistas e narcisistas. Cultivam seus perfis mostrando uma realidade que não existe, fazendo propaganda de si mesmos de algo que não é real. Vivem de ilusão, de satisfazer as próprias vontades. O mais triste é ver tais atitudes em pessoas que se dizem cristãs. E tão triste quanto é saber que as redes sociais não são culpadas disso. A rede social em si é boa, te conecta as pessoas, te faz reencontrar amigos. O mais triste é a gente saber que o que acontece nas redes sociais é reflexo do que acontece na vida. Ou seja, a vida nas redes sociais nada mais é que o reflexo do que se é fora do computador. Uma sociedade que se rende ao culto pessoal não pode ser padrão para quem cultua a Deus. Nós somos intimados a fazer valer a nossa vontade, como se fôssemos as pessoas mais importantes do mundo. Daí pautamos nosso relacionamento nas aparências. Não é mais o quanto a pessoa é importante, e sim o que ela pode agregar de valor para mim. Busco a minha satisfação. Se não for do meu jeito, não quero, não faço, não me interessa. Diferentemente da vida com Cristo, que é vida vivida e não encenada, a vida de aparências é uma vida que é um teatro. Não é real, é ilusória e reflete o egoísmo. A nossa missão está em olhar para as nossas vidas e encontrar onde estamos encenando e onde estamos vivendo. A nossa responsabilidade é de viver de maneira digna da salvação em Cristo Jesus. Precisamos assumir a verdade que a única vida que é vivida é a vida com Cristo. Mas graças a Deus que Ele nos dá uma saída para a vida encenada. Graças a Deus que Ele nos dá uma saída para a vida de aparências. Deus deu esta saída no tempo de João. Deus deu confiança para os primeiros cristãos terem uma vida autêntica. O dia amanhecia e a luz do sol entrava pela janela. Do lado de dentro, João estava se preparando para continuar a escrever a carta que iniciara no dia anterior. Ao reler esses trechos escritos, lembra-se de como é importante confiar em Deus e como ele, confiando em Deus, foi parar ali, numa prisão domiciliar, numa ilha, sem opção de sair. Entregar a sua vida por amor ao Evangelho, para levar mensagem a muitos. Agora estava preso, mas não calado. Poderia se acomodar em sua situação de encarcerado, mas prefere deixar que o Espírito Santo o mova em amor. E se não é possível sair da ilha de jeito nenhum, suas palavras podem seguir viagem até seus queridos. Um amor verdadeiro, que não se prende aos erros. João volta a organizar os pensamentos e, diante da grandeza de Deus, conclui que nada é maior que o Pai, nem mesmo seu pecado, pobre e miserável coração. Lembra-se das inúmeras vezes que, tomado de desesperança, cansaço e dor, clamou a Deus e Ele o ouviu e atendeu o seu clamor. Diante dessa lembrança, João sente seu coração arder e percebe que está diante de uma verdade que sempre o moveu e o move a escrever naquela manhã. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu.
emocionado e grato a Deus pela salvação, descansa apenas sobre o papel, vai até a janela e louva ao Pai por tudo o que ele tem feito. João viveu num tempo difícil, mas mesmo diante dos ensinos falsos dos docetistas, ele teve a firmeza de manter-se autêntico, fiel ao que viveu e aprendeu de Jesus, como discípulo que foi do Mestre. Daí ele afirmar: não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ele não permitiu que novos ensinos equivocados acerca da natureza de Jesus fossem espalhados sem ser contestado. Ele tinha autoridade para confrontar os ensinos e apresentar um estilo de vida autêntico. Quem ama de fato e de verdade não teme a confrontação de doutrinas e práticas hereges, bem como não teme amar e viver o amor. Não à toa, no início de sua carta, ele vai dizer que no amor não existe medo, mas antes o perfeito amor lança fora o medo. Quando nós erramos, somos confrontados por Deus a mudar e buscar a autenticidade de vida, e é isto que João nos ensina em sua carta. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. A vida com Cristo é vida vivida, não encenada. Deus é quem nos chama para uma vida de amor. Ele nos chama primeiro. Por isso João enfatiza a autenticidade do amor. O amor de Deus nos move a agir em amor. Mesmo que nosso coração nos acuse, em Deus temos confiança para sermos transformados. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, a maneira como Deus nos convida a amar o nosso próximo. Ele nos ama, por isso nós amamos. Ele nos ama, por isso nós vivemos. Ele nos ama, por isso que a vida é só em Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, a razão dela. Em Cristo temos a possibilidade de amar. João provavelmente escreveu sua carta quando estava exilado na ilha de Patmos, mandado para lá, pois o imperador não teve coragem de matá-lo. Ele havia sido sentenciado para a morte. E o imperador não mata, temendo uma rebelião dos cristãos. Preso, isolado, distante de seus amigos, João ainda olha com os olhos do amor. Poderia se lamentar, mas não. Sua vida é Cristo. E por isso segue adiante. Olha com confiança para Cristo. E diante da revelação do amor do Pai, é capaz de afirmar com clareza a sua experiência de vida. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. João dera a sua vida pelos irmãos, por isso fora exilado. É o amor de Deus que nos leva a amar o nosso próximo. É o amor de Deus que nos faz concluir que somente a vida com Cristo é vida vivida. Mas se Deus deu aos primeiros cristãos a confiança para a vida autêntica, Deus também nos dá a confiança para a vida autêntica. A manhã era cinzenta, chuvosa e fria. Mary dirigia-se com passo acelerado para tomar um ônibus. Se o perdesse, chegaria atrasado ao trabalho. Quando estava chegando no ponto de ônibus, prestes a embarcar, aproxima-se um homem dela e pede um dinheiro para comer alguma coisa. Num impulso de bondade, que ela não sabe muito bem de onde veio, ela pega a chave de casa, entrega para aquele homem e fala assim: você está vendo aquela casa de porta branca? Eu moro ali. Lá na geladeira tem um resto de leitão com batatas que sobrou de ontem. Entra, come, e quando você sair, põe a chave debaixo do tapete. Ela pega, sobe no ônibus e vai trabalhar. No meio do caminho ela... meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ela se dá conta daquilo que fez. Ela entrega para um homem maltrapilho a chave da sua casa. Fala para ele entrar e comer. Mas ela descansa.
ela descansa. Por quê? Porque ela sabe que aquilo que ela fez veio da vontade de Deus. Um impulso de bondade a fez fazer isso. A convicção de que havia feito todo o possível para cumprir a vontade de Deus. Ao voltar para casa no fim do dia, ela ergue o tapete e sim, a chave estava ali. Ela abre a porta e ela permanece estática por alguns segundos. Ela hesita em entrar. Ela não sabia muito bem o que fazer. Ela estava estarrecida. A casa inteira resplandecia de tão limpa. Ela nunca havia visto o piso dela brilhando tanto como naquele dia. Estava tudo impecável. Ela toma coragem e entra. E começa a olhar para a casa dela toda organizada e arrumada. E quando ela chega na cozinha, e ela olha a louça lavada, tudo impecavelmente limpo, ela resolve abrir a geladeira. E quando ela abre a geladeira, ela encontra no lugar do leitão com batatas um bilhete. Prezada senhorita, talvez você não consiga compreender nunca o bem que me fez. Faz alguns dias que saí da penitenciária, cumpri minha pena, e francamente, estes últimos dias foram muito duros para mim. Porém, você me deu o estímulo que me faltava. Não tenho palavras para agradecer. A graça de Deus se manifesta no amor incondicional, um amor que não tem medo. Tocada pelo Espírito, aquela mulher entrega a chave de sua casa. Mesmo sabendo ser loucura, fique em paz, porque sabe que Deus está no controle. Nós temos a oportunidade de viver a graça de Deus em todas as suas dimensões. Nós temos recursos, muito mais do que muitas pessoas têm. Porém, se não partilharmos para tornar este mundo um lugar melhor, de que adianta termos os recursos? Nós temos o amor de Deus conosco. Por que então fingir que nós somos o que não somos, se podemos viver de fato e de verdade? Nós temos a paz de Deus conosco. Por que então viver refém de nossos erros? Deus é maior. Temos acesso direto a Deus para pedir a Ele tudo quanto quisermos, desde que guardemos os seus mandamentos e andemos à sua vontade. Por que então viver pensando só em si? Temos a salvação em Cristo Jesus, o bem maior, que nos leva a amar. Por que então não amamos? A vida com Cristo é vida vivida, não encenada. Deus é quem nos resgata da nossa incredulidade, perdoa o nosso pecado, nos dá a vida eterna. Deus é quem nos chama para uma vida de fato e de verdade. Deus é quem nos ama incondicionalmente. E apesar de nossos erros, Ele está conosco. Deus é maior. Deus nos chama para permanecermos nele. Vida com Cristo é vida de fato e de verdade. É vida vivida, não encenada. A nossa missão está em vivermos de fato e de verdade, ajudando, auxiliando, repartindo e compartilhando vida. Isso se dá nas mais diversas dimensões, no cuidado com a vida do próximo, no amor verdadeiro, na confiança em Deus, no guardar os mandamentos de Deus. Amar o nosso semelhante é um mandamento. Devemos amá-lo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Só quem ama a si mesmo, na medida da graça de Deus, é capaz de amar a seu irmão a ponto de entregar sua vida por ele. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, João e tantos outros cristãos que compreenderam que a mensagem do Evangelho não podia ficar restrita a um grupo. Saíram a anunciar o Evangelho. Não fizeram isso com alarde, fizeram isso no dia a dia de suas vidas, amando e ensinando a amar. Para nós, cristãos de hoje, é um privilégio viver assim. A mensagem chegou até nós assim. Concluindo, João
enfrentou as dificuldades de se combater um falso ensino. Diante dela, viveu de maneira autêntica, sem máscaras. Hoje, somos convidados a uma vida autêntica, firmados no mandamento de Deus. Viva sua vida com Jesus. Só com Ele a vida vale a pena ser vivida, nunca encenada. Que Deus nos abençoe. E aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aí. Se você não curtiu, deixa o joinha. Se você gostou, compartilha nas redes sociais, assine o canal, mande a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.